Olá, pessoal. Boa tarde. Que prazer estar aqui com você nesse primeiro dia de apresentação de artigos no nosso simpósio internacional do Grupo de Pesquisa Organizações. Deu um branco no grupo de pesquisa, gente. Organização, Governo e Sociedade. A gente vai agora ter uma apresentação do terceiro eixo. O terceiro eixo tem 3 artigos, e a gente vai nesse eixo, então, ouvir um pouquinho do trabalho que foi realizado. Deixa eu pegar aqui o trabalho que foi realizado por Oséias Daniele Marcos, é o primeiro trabalho que a gente vai apresentar. Esse trabalho fala sobre política de acompanhamento de egresso. Então, eu vou pedir para a professora Adriana soltar o vídeo, o olhar dos gestores sobre a política de acompanhamento do egresso da UFMS. Estão participando na escrita desse texto Oséias Freitas de Oliveira Júnior, Daniele Santiago Nepomuceno de Souza e o Marcos Batista Lopes Dalmal. Vamos lá, então, ouvir um pouquinho dele sobre esse trabalho. Saudações a todas e a todos. Meu nome é Oséias Freitas de Oliveira Júnior. Eu sou mestrando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Gestão Universitária da UFSC e vou apresentar a vocês a pesquisa O Olhar dos Gestores sobre a Política de Acompanhamento dos Egressos da UFMS. Essa pesquisa tem mais 2 autores, que são a mestranda Daniele Santiago Nepomuceno dos Santos e o doutor Marcos Batista Lopes Dalmal. Como questão de pesquisa, nós temos a seguinte questão. A UFMS e a Faculdade de Ciências Humanas têm uma política estruturada de contato, coleta e análise dos dados dos egressos? E, para responder essa questão, temos como objetivo geral verificar como se efetiva a política de gestão dos egressos na UFMS e na Faculdade de Ciências Humanas. Para alcançar esse objetivo geral, há o desdobramento em 4 objetivos específicos. A. Identificar as abordagens dos estudos por meio da análise bibliométrica. B. Analisar como se dá a política de gestão dos egressos na UFMS. C. Analisar como os gestores da FAC fazem a gestão dos egressos. E D. Compreender qual é a visão dos gestores sobre a gestão dos egressos na UFMS. Como metodologia, foi feita uma análise bibliométrica. Os tipos de estudos são: quanto à natureza, a pesquisa é aplicada; quanto à filosofia, ela é descritiva, interpretativa; quanto à lógica, ela é dedutiva; quanto ao horizonte, é transversal; quanto à abordagem, ela é qualitativa; quanto aos objetivos, ela é exploratória, descritiva. Em relação aos sujeitos do estudo, os sujeitos são os gestores. E aí nós temos um chefe da Secretaria de Acompanhamento de Egressos, uma diretora de faculdade, a faculdade no caso é a FAC, e 2 coordenadores de curso, ambos da FAC. Como estratégia de coleta de dados, nós tivemos entrevistas, análise bibliográfica e análise documental. Podemos concluir que, em relação ao objetivo específico, que é a análise bibliométrica, nós temos 3 abordagens que se destacam nos estudos que tratam sobre os egressos. 1. Currículo e perfil profissional. 2. Mapeamento de competências. 3. Perfil profissional e trajetória. Então, esses são as abordagens que mais ocorrem nos estudos que tratam dos egressos. Quanto ao objetivo específico B, que trata da política de gestão de egressos na UFMS, verificou-se que essa política ainda está em estágio inicial, verificou-se a ausência de integração institucional e verificou-se também que os procedimentos técnicos ainda estão em desenvolvimento. Já em relação ao objetivo específico C,
que trata como os gestores efetivam a gestão dos egressos na FAC, pode ser observado que os gestores reconhecem a importância de tal análise, mas também observou-se uma ausência de ações concretas nas coordenações e mesmo na faculdade. Ou seja, não há um banco de dados ou uma relação mais próxima com os egressos e uma relação que visa coletar os dados dos egressos dessa faculdade. O objetivo específico que trata de compreender como os gestores veem a gestão dos egressos na UFMS, chegou-se à conclusão que a política de gestão de egressos ainda está voltada para o atendimento da legislação, em especial as resoluções do MEC, e que ainda faltam ações concretas que sejam voltadas para o UFMS, ou seja, ações que sejam da UFMS para a UFMS. Muito obrigado. Muito obrigada, Zéias. É muito interessante a gente ouvir sobre egresso, porque quando nós estamos numa universidade, esse é um indicador de grande importância, tanto para aquele que está dentro da universidade, como para aquele que está fora da universidade. Então, agora esse é um espaço que eu vou abrir para aqueles que tiverem dúvidas, perguntas, ou quiserem que o Zéias esclareça algum ponto da pesquisa dele, ele possa fazer isso. Então, você pode escrever aqui no chat, ou você pode falar, e a gente vai, então, ouvir um pouquinho a resposta do Oséias sobre isso. Antes que vocês coloquem alguma pergunta ali, eu vou fazer uma perguntinha para o Oséias. Oséias, vocês tiveram a curiosidade de olhar pesquisas das universidades vizinhas sobre as políticas com egresso? A UFGD, as outras universidades ao redor de vocês? Vocês tiveram curiosidade de ver especificamente no estado como isso se dá? Então, boa tarde, professora, novamente. Boa tarde. Professora, a gente acabou não fazendo uma pesquisa regional sobre esse acompanhamento dos egressos, porque, na verdade, a gente acabou fazendo uma pesquisa em função do mestrado em administração universitária, que é na UFSC, né? Então, a gente fez uma pesquisa bibliométrica, mas ela foi geral. Então, a gente analisou de forma geral quais eram as pesquisas que acompanhavam os egressos, mas alguma coisa específica em relação à administração dessa gestão de egressos nas universidades do estado, a gente ainda não fez. Mas é algo importante. Esse acompanhamento dos egressos é muito importante para o curso, né? Por exemplo, para o coordenador, para revisar o projeto político-pedagógico do curso, né? Então, o egresso ele é essa ligação entre a instituição e a comunidade. Então, é por meio dele que dá para fazer essa análise do impacto social do curso. Mas ainda não fizemos. Entendi. Eu perguntei porque, como vocês estudaram uma universidade do estado, seria interessante ver como as outras universidades elas estão se comportando, especialmente porque você conseguiu identificar no seu trabalho um perfil de atendimento à legislação. Quando a gente olha, por exemplo, para a própria linha que vocês submeteram ao trabalho, a linha fala a respeito de educação e desenvolvimento. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, como que você percebe esse acompanhamento do progresso se relacionando com esses aspectos de desenvolvimento que a universidade está inserida, desenvolvimento local, as outras formas de desenvolvimento. Você consegue articular alguma coisa nesse sentido? Então, professora, o egresso, principalmente assim, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da qual eu faço parte como servidor, ela tem despertado para esse
aspecto de acompanhamento do ex-aluno, né, do egresso, ainda muito recentemente. Então, é muito embrionário esse certo acompanhamento em relação para mapear qual que é o impacto que ela está tendo na comunidade e qual que é o desenvolvimento que ela traz nos seus diversos campos espalhados pelo Estado. Logicamente, é muito importante, né, a gente mensurar esse impacto de desenvolvimento, mas até o momento, e aí para te trazer um dado, apenas 1% dos egressos foram impactados pela política da UFMS. Então, o que se percebe é que, até o momento, o que está se fazendo em relação aos egressos é para atender às exigências do MEC, não para atender uma necessidade de mapeamento do desenvolvimento, do alcance da UFMS. Até o momento. Joia. É interessante ouvir que você está na universidade, porque são pesquisas como essas que ajudam a gestão a perceber alguns pontos necessários para o planejamento de longo prazo e pensar como que esse egresso pode ser acompanhado, né? Porque ele tem um potencial de desenvolver o local onde ele está. A gente olha como, às vezes, alguns egressos se inserem nas instituições públicas, como eles acessam alguns postos de trabalho, justamente pela formação que eles receberam. E aí eles conseguem modificar aquele entorno através de ações conjuntas nas empresas onde eles estão trabalhando. Então, olhar o egresso realmente é bastante importante e essa política precisa ir além. E eu não digo só da UFMS, eu digo pensando em todas as instituições de ensino, né? Precisa ir além daquilo que o MEC pede para a gente fazer, que é saber o que o egresso fez logo em seguida, né? Mas entender como isso está modificando a situação local. Oséias, a gente tem uma pergunta aqui do professor Fábio Miguel Costa, e ele diz o seguinte: ele gostaria de saber como foi o contato com os egressos e se vocês ou a universidade tinham já o contato desses egressos, como que foi a devolutiva desse instrumento de coleta de dados que vocês utilizaram? Boa tarde, professor Fábio. Professor, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela utiliza para o acompanhamento de egresso um portal. Então, ela depende, pelo menos na metodologia que está sendo utilizada agora, ela depende que o egresso venha, acesse o portal e preencha esse portal para que ela tenha os dados. Ou seja, ela tem que tentar fazer uma campanha de conscientização e, nesse sentido, se for apenas institucionalmente, o egresso se sente muito distante da administração central. Porém, na minha concepção, se o coordenador do curso entrasse em contato com seus egressos, não é? Então isso teria um impacto muito maior, uma proximidade muito maior e teria um alcance mais efetivo. Então, nessa metodologia que está sendo utilizada agora, apenas a instituição está entrando em contato com os egressos e os coordenadores de curso, dos cursos que nós entrevistamos, eles ainda não fazem um contato com o egresso para levantamento de dados. Então, apesar de perceber que é importante, ainda não há uma política efetiva, tanto por parte da instituição, quanto por parte das coordenações de curso. E, por exemplo, acompanhar os egressos é muito importante, principalmente, por exemplo, para a definição das competências, né, que esses egressos acreditam que sejam necessárias, que deveriam ser revistas no PPC do curso, etc. Oséias, obrigada. Olá, Fábio. Eu vi que a professora Adriana levantou a mão e eu acho que ela mesma vai fazer a pergunta. Mas, Fábio, você ainda tem continuidade ao argumento do Oséias? Por favor, fica... Eu só queria comentar, parabéns pelo trabalho, Oséias. E como a professora Rosineri já mencionou, o seu trabalho ele é muito relevante, principalmente para a universidade, que
E depois que o egresso ele sai da universidade, o contato com ele não é uma tarefa muito simples. Acho que até a professora Adriana ia comentar isso, nós fazemos parte da CPA do curso, e já tem algum tempo que nós estamos trabalhando, e toda vez que nós fazemos a avaliação do curso, nós tentamos ir atrás do egresso. E não é uma tarefa muito simples, então por isso que eu perguntei como que vocês estão fazendo. Eu gostei dessa ideia do que vocês criaram um site e estão incentivando os próprios egressos a alimentarem essa base, né? Mas, realmente, não é uma tarefa muito fácil. Nem o coordenador entrando em contato com eles, já posso te adiantar essa informação, nem sempre nós temos 100% da devolutiva dos egressos. Então, parabéns, obrigado pela resposta. Professora Adriana? Rapidinho. Oséias, parabéns. Oséias foi meu aluno no mestrado. É uma satisfação vê-lo aqui apresentando um trabalho tão importante, como os professores já exaltaram. Eu só tenho uma perguntinha, assim, na sua pesquisa bibliográfica, você chegou a olhar os modelos de contato com o egresso fora do país, em outras instituições? Porque tem universidades que a gente sabe que elas são até sustentadas por esses egressos, né, quando é fora do nosso contexto educacional do Brasil, né? Então, se você chegou em alguma pesquisa assim. Professora, na análise bibliométrica, a gente teve contato com algumas pesquisas que demonstrou que, por exemplo, principalmente na Europa, já é muito sedimentado essa relação entre instituição e o egresso, né? Então, se observou que você tem uma variedade muito grande de meios para se estabelecer, fazer com que esse egresso não perca o vínculo com a instituição, né? Então, esse contato, mais do que o contato, eu acho que assim, quando você precisa estabelecer o contato, é porque você perdeu em algum momento o contato, né? Você rompeu um laço. Então, o que a universidade precisa fazer? Ela precisa desenvolver mecanismos que não haja esse rompimento de laços, né? Então, mesmo depois que o indivíduo ele faça a sua avaliação de grau, ele continue mantendo certos vínculos, né? Que sejam afetivos com a instituição, para que ele continue fomentando, né? E trazendo dados para a instituição. Um exemplo que a gente viu foi de um senador que foi ex-aluno aqui da UFMS, do curso de engenharia. Então, ele veio visitar a UFMS e aí ele destinou uma emenda parlamentar, ele é do Mato Grosso, ele destinou uma emenda parlamentar e ele disse que era como um fator de agradecimento por tudo que ele fez, né? Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que nesse caso é um fato isolado, mas nos Estados Unidos isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Ok, muito Porque obrigada. Lá eles têm associações de ex-alunos, e aqui nós ainda não evoluímos. Eu pertenço, né? É aquele pertencimento, né? Nós ainda não evoluímos para esse aspecto, justamente por causa do que a pesquisa dele mostrou. Nós estamos só aderentes com o que a legislação nos pede. E aí, por conta disso, nós não conseguimos avançar. Eu quero também parabenizar você, Oséias, os seus coautores nesse trabalho, é um trabalho de bastante relevância. A gente geralmente traz o trabalho para o Congresso para ter alguma contribuição e melhorar e mandar para a revista. Então, a minha primeira pergunta para você foi nesse sentido, de instigar vocês a trazerem uma teoria para dentro do texto, que discutam de uma forma mais ampla o texto, pensando, de repente, no desenvolvimento, né? Existem várias teorias, você pode escolher qualquer uma delas, mas, por exemplo, quando a gente olha para algumas teorias, elas mostram como essa capacitação do indivíduo, ela é fundamental para as liberdades que ele vai ter e o que ele vai conseguir conquistar ao redor dele. Então, a minha sugestão é que vocês possam pensar nisso e trazer para dentro do trabalho uma discussão nesse sentido.
Então, parabéns novamente, muito obrigada. Pessoal, e agora a gente então vai dar continuidade com o segundo artigo. Esse artigo se chama Modelos de Gestão em Restaurantes Universitários. O texto foi desenvolvido pelo Magno Ponce Campos, pela Sheryl Maureen Dyer, eu acho que é assim, e pelo Isaías Scalabrin Bianchi. Então, a professora Adriana vai fazer a gentileza de projetar para nós a apresentação deles e a gente vai conhecer um pouquinho mais do que eles investigaram em torno da gestão de restaurantes universitários. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Magno. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Sheryl e o Isaías. Eu vou tentar ser bem breve na apresentação por conta do tempo. O artigo ele foi intitulado como Modelo de Gestão em Restaurantes Universitários. Tem o objetivo de identificar os modelos de gestão empregados nos restaurantes universitários e analisar como acontece a sua aplicabilidade nos RUs que adotam esses sistemas. Na pesquisa também são relacionados os pontos fortes e fracos de cada modelo de gestão, no intuito de instrumentalizar os gestores no processo de seleção pelo modelo mais adequado à realidade de cada instituição. A pesquisa, então, se trata de um estudo de caso, do tipo descritivo, com uma abordagem qualitativa, sendo que os resultados foram obtidos através de revisão bibliográfica e entrevistas com os gestores de RUs que empregam os dois modelos de gestão identificados. Bom, como muitos devem conhecer, os restaurantes universitários são unidades de alimentação coletiva destinados a atender às necessidades básicas de alimentação da comunidade acadêmica. A gestão desses restaurantes ela é bem diferente da gestão dos seus pares comerciais, principalmente por conta do absoluto papel social que os RUs têm e um modo de agir característico da administração pública. Os dois modelos de gestão empregados em RUs que a gente identificou são a autogestão e a terceirização. A autogestão ela se configura quando a própria universidade, através do seu quadro de servidores, é responsável pela gestão e pela operacionalização do RU, admitindo a terceirização apenas na operacionalização, por conta da extinção de alguns cargos operacionais da carreira pública. E já a terceirização, ela acontece quando a administração transfere para uma empresa privada especializada não só a operacionalização da RU, mas também a sua gestão. Então, cabendo à universidade, geralmente, apenas a parte de fiscalização ativa do contrato. Então, com base na literatura e nas entrevistas, a pesquisa evidenciou alguns aspectos positivos e negativos de cada modelo de gestão. Na autogestão, entre os aspectos positivos, não vou citar todos, né, porque não vai dar tempo aqui, mas entre eles a gente identificou um rigoroso padrão de qualidade, maior interação dos usuários com o restaurante, com o RU, fortalecimento da cultura institucional e universitária, a supremacia do interesse público, maior acesso para pesquisas e estágios acadêmicos. Nos pontos negativos, entre outros, a rigidez burocrática nas compras e contratações, maior dificuldade na contratação de servidores, prejuízo às atividades em caso de greve no funcionalismo público e exige alta competência técnica e administrativa por parte da instituição. Já a terceirização também tem seus pontos positivos e negativos. Entre os positivos está a possibilidade de possibilitar uma maior preocupação da instituição com a sua atividade fim, a facilidade do contratado na aquisição de matéria-prima e manutenção estrutural, o que favorece a continuidade do RU. Os riscos operacionais e administrativos estão a cargo do contratado, não mais da administração, da universidade, e uma maior facilidade na contratação e demissão de pessoal. Entre os pontos negativos, a gente identificou o controle de qualidade dificultado por conta do distanciamento da administração, a precarização da mão de obra, a alta rotatividade, o lucro do contratado em detrimento da qualidade dos serviços prestados, então eles tendem a reduzir a qualidade para reduzir o custo e assim aumentar o lucro. E também a dificuldade na realização de pesquisas e estágios acadêmicos. Conclui-se, então, que a autogestão se mostra o modelo mais adequado
para as universidades que já possuem as capacidades técnicas e os recursos financeiros necessários e prezam pelo rigoroso padrão de qualidade e fortalecimento do papel social dos restaurantes universitários. Em contrapartida, a terceirização se mostra mais adequada quando essas instituições não dispõem, para esse fim dos restaurantes, de pessoal com as competências técnicas necessárias e prefere, portanto, transferir essa responsabilidade a responsabilidade técnica e administrativa para uma entidade privada, podendo focar os seus esforços na atividade fim de ensino, pesquisa e extensão. Então, por fim, apesar dessas e outras conclusões, que não dá tempo de mencionar aqui, os estudos existentes sobre os modelos de gestão aplicados a restaurantes universitários, eles ainda não são suficientes para sustentar a indicação de um melhor modelo, um modelo irrepreensível, incontestável. Então, cabe, portanto, à gestão da instituição analisar os pontos fortes e fracos de cada modelo e, assim, selecionar o sistema de gestão com base nos recursos e nas competências que elas estão dispostas a direcionar para o restaurante. É isso. Magno, muito obrigada. Muito interessante também ouvir você falando e ler o teu texto e ver o que vocês estavam trabalhando ali sobre esses modelos de gestão, né? E aí eu gostaria de abrir para os demais que estão na nossa sala para também inserirem suas perguntas. E enquanto eles vão inserindo as perguntas, eu gostaria de fazer um questionamento para você. Vocês olharam os 3 modelos que a literatura apresenta, vocês descreveram ele ali no texto, e quando vocês estavam fazendo essa busca referencial, essa bibliografia que vocês trabalharam para poder detalhar esses modelos, vocês encontraram algo que sinalize para a mudança na escolha de modelo depois de determinado tempo? Por exemplo, de uma data para frente, passou-se a usar mais um tipo de modelo do que outro. A literatura tem discutido alguma coisa nesse sentido? Então, boa tarde. Boa tarde. Em uma das pesquisas, a gente até viu um restaurante de uma universidade que fez essa transição, só que ele não foi, o artigo não foi muito detalhado em explicar como que ela aconteceu, mas a gente pode concluir que se fizeram essa transição foi porque encontraram alguma vantagem, né? E nas entrevistas que a gente fez com os gestores, né, de restaurantes universitários, os restaurantes que eles administram sempre empregaram o mesmo sistema. Então, eles não têm essa experiência de dizer, esse modelo não está dando certo, vamos aplicar o outro. Mas, na verdade, a literatura toda sobre modelo de gestão em restaurante universitário é bem pequena, né? Porque, apesar de toda a importância que os restaurantes universitários têm diante de toda a comunidade acadêmica, sendo mais importante, inclusive, que as salas de aula, como a gente encontrou em algumas pesquisas, muito pouco se fala sobre restaurante universitário, e principalmente sobre modelo de gestão. Então, o que a gente procurou nessa pesquisa foi identificar o que existe pouco, mas existe algo para que a gente possa trabalhar, e ver a visão dos gestores em relação a isso para poder comparar e daí tirar alguma conclusão e ver o que é verdade, o que não é. E a conclusão geral foi a gente tirou algumas conclusões, mas a conclusão geral assim, foi meio que não existe muito consenso ainda. A literatura ela é bem divergente ainda quando fala sobre modelos de gestão em restaurantes universitários. Enquanto alguns autores eles prestigiam o modelo da terceirização como um processo evolutivo da gestão pública, outros eles fazem críticas por conta da precarização do papel do Estado. Então, muita pesquisa a gente encontrou também um viés particular, assim, a gente vê um viés particular do autor, até mesmo porque várias dessas pesquisas não foram ainda revisadas por pares. Geralmente são trabalhos acadêmicos, tipo TCC, tese, dissertação, e também, enquanto alguns autores eles falam que o modelo da autogestão ele é mais caro e de melhor qualidade, por exemplo, outros falam justamente o oposto para esse modelo e atribuem essas características ao modelo da terceirização. Então,
ficou uma grande bagunça, assim, em termos de definir o que é válido irrepreensivelmente para esse modelo e o que não é para aquele outro. Então, na pesquisa, a gente tentou seguir aquilo que é mais consensual, a gente até fez o levantamento da quantidade de atores que apoiam determinada ideia para estar seguindo a maioria, né? Mas é isso, né? Obrigada. A minha pergunta é porque o seu trabalho, ele faz a gente refletir sobre muitas questões, Magno. Por exemplo, a gente tem um movimento no Brasil de reforma gerencial, reforma da administração pública, que foi impulsionado a partir de 1990. E aí eu fiquei pensando se esses restaurantes universitários que você investigou, ou outros que já têm o restaurante dentro da universidade, né? Outras universidades, elas começaram com que modelo e quando elas começaram? Porque essa história de vamos terceirizar tudo é uma história que foi muito fomentada, principalmente quando teve início a reforma gerencial. E aí, nesse sentido, vocês poderiam pensar em usar como um pano de fundo alguma coisa relacionado a isso para dar continuidade a esse texto. Por quê? Você fala ali que não existe um modelo muito melhor do que o outro, e essa é uma fala que ela vai muito favoravelmente ao entendimento de muitos autores que cada instituição precisa ter o seu próprio modelo, considerando todas as suas particularidades, as suas especificidades. E na gestão pública é muito difícil a gente dar uma receita que sirva para todas as organizações. Quando a gente pensa no restaurante universitário, por exemplo, ele realmente tem outras funções que não é só alimentar, né? Ele tem funções que estão ligadas, inclusive, ao ensino, quando se tem cursos de nutrição e etc. Ele tem um papel de socialização, ele tem um papel de fixação do aluno dentro da universidade. Então, ele está ligado em muitas políticas indiretas dentro da universidade, e quando eu tomo uma abordagem totalmente gerencial para fazer uma decisão como essa, eu posso perder algumas coisas que dizem respeito à essencialidade da universidade. Então, a minha falha é no sentido de vocês pensarem como podem agregar para o texto uma discussão nesse sentido. E aí eu volto aqui, gente, não temos perguntas? Ninguém gostaria de saber nada sobre o trabalho do Magno? Por favor, fique à vontade. A coautora, a Cheryl, pediu para falar, você tem a palavra, fique à vontade. Então, boa tarde, gente. É um prazer participar aqui do evento. Eu peço desculpas por não estar com a câmera, mas minha câmera está com uma certa falha. Mas muito valiosas as sugestões da Rosemary. Então, no caso, conforme o Magno falou, eu ratifico as questões que ele apontou ali com relação a essa falta de homogeneidade, né, na literatura com relação aos modelos de gestão. O que realmente a gente encontrou foi muito, assim, conceitos, definições acerca dos modelos, e bem antigos também. A literatura não é muito recente, então são poucos estudos, e hoje em dia a gente verifica que precisaria de um aprofundamento, e já só nesse pano de fundo que foi trazido agora, e na questão das políticas, das ações afirmativas da universidade, como isso teria relevância de ter um aprofundamento maior, e não somente no âmbito do restaurante, digamos, operacional, do restaurante em si, como é muito visto na literatura. Então, a gente sabe que isso vai muito além do que simplesmente o restaurante, e sim do papel dele na vida do aluno, na vida da comunidade acadêmica, até do servidor que usufrui do restaurante, e como a gestão universitária tem um viés importantíssimo nisso, inclusive até a dissertação que o Magno está desenvolvendo agora sobre o restaurante universitário vai abordar até questões relacionadas à transformação digital, tamanha abrangência que isso tem, e como hoje a gente vê outras oportunidades que podem fazer a diferença tanto para a gestão interna do restaurante como para o público que usufrui dele. Então, nesse aspecto, assim, agora, com esse artigo, foi um pontapé inicial para a gente trazer várias reflexões. Isso já impactou bastante até no andamento da dissertação do Magno, porque a gente viu várias oportunidades de pesquisa nessa temática.
E agora, pensando também nas ações afirmativas, nas políticas que envolvem a universidade, a gente pode aprimorar ainda mais as discussões nesse tema, que é bem relevante mesmo. E até para destacar, a gente teve mais um colega, a gente é da UFSC, do programa de pós-graduação em administração universitária. Anteriormente teve a apresentação de um colega também, e é bem interessante trazer essas discussões do âmbito da gestão universitária, que a gestão é muito discutida, mas a gestão universitária ainda carece muito de uma ótica mais aprofundada, uma discussão mais aprimorada, porque é uma gestão muito mais complexa. A gestão universitária não segue aqueles modelos que a gente tem da administração. Então, eu sou egressa do programa do PPGAL, da UFSC também, e a gente estuda muito sobre essa complexidade e a divergência que tem da gestão universitária e dos desafios que um gestor tem frente às demandas e do tamanho de uma universidade. No caso, como eu e o Magno somos servidores da UFSC, o contexto público, então, é mais peculiar ainda, né? Obrigada, gente. A gente fica à disposição para mais perguntas do grupo também. Obrigada, Sério. Por favor, professora Adriana, fique à vontade. Pode perguntar. É mais um comentário, né? Ela comentou da gestão universitária, né? Eu brinco, né, que enfrentar uma gestão universitária é ser super gestor, porque você tem que entender de todas as nuances, é um universo mesmo, né? O nome universidade já significa esse universo da gestão. Vocês estão de parabéns, né? Eu espero sim que vocês sigam avante e descubram aí novas formas, né? Porque o restaurante universitário, aqui na nossa realidade de Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a gente não tem, né? A maioria usufrui do restaurante universitário que existe na Federal, que é meio conjunto, a nossa Universidade Estadual junto com a Universidade Federal. Então, assim, talvez assim, o pessoal não conhece mesmo a realidade, né? E nem temos enfrentado essa gestão, mas a gente tem sim problemas com alimentação dentro dos campings, né? E o problema é sério e precisa sim de gestões inovadoras para que as pessoas sejam bem atendidas dentro dessa política que a senhora abordou aí, Cheryl. Muito obrigada, parabéns para vocês. Obrigada, a gente agradece, e realmente eu e o Magno, nós estamos na condição de gestores na UFSC, então nós vivenciamos na pele esses desafios que a universidade nos traz. Eu atuo na área de gestão de pessoas, o Magno atua no restaurante universitário, então nós vivemos em ambientes diferentes dentro do mesmo contexto, mas os desafios seguem a sua mesma altura. E, inclusive, eu sou aluna atualmente de doutorado na UFSC também, e estou iniciando pesquisas acerca da liderança digital na gestão universitária, que também é um tema bem escasso ainda em termos de pesquisa. Então, como a gente sabe que a gestão universitária é muito desafiadora, a liderança, então, é muito mais, e num papel ainda que agora se aflorou com a pandemia da transformação digital, das equipes digitais, do mundo digital. Então, são vários desafios que a gente tem à frente, mas é um desafio que nos alegra, nos contempla e nos traz muitas reflexões que, felizmente, a gente consegue ir avançando e trazendo essa discussão para a ciência que pode trazer vários frutos, então, para a gente no futuro. Que joia, muito obrigada. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar vocês pelo esforço e ler o trabalho de vocês publicado também futuramente. Pessoal. Seu mic desligou. Desculpa. Eu acho que vocês não me ouviram em nada. Eu quero, então, parabenizá-los novamente. O trabalho de vocês é um trabalho bastante instigante. Espero poder lê-lo publicado em um periódico em breve e que vocês possam trazer nas próximas edições do Simpósio Internacional do OGS a continuidade daquilo que vocês estão trabalhando, daquilo que vocês estão realizando nesse tema que é tão importante para nós que estamos na gestão pública.
Bem, eu vou agora, então, pedir para a professora Adriana o vídeo para nós assistirmos o terceiro artigo. O título desse artigo é o Processo de Aprendizagem em Tempos de Pandemia da Covid-19, um ensaio teórico à luz da teoria social da aprendizagem. O artigo foi elaborado pela Ruth Caroline Vilar Bazan, pela Regiane Valejo Maciel e pelo Carlos Jaelso Albanese Chaves. Então, a gente vai ouvir um pouquinho. Adriana, por gentileza, pode liberar. Boa tarde aos presentes. Sou Ruth Caroline Vilar Bazan, acadêmica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Apresento-lhes a pesquisa cujo tema é o processo de aprendizagem nos tempos de pandemia da Covid-19, um ensaio teórico à luz da teoria social da aprendizagem. Essa pesquisa contou com a colaboração dos autores graduada Regiane Valejo Maciel e do professor doutor Carlos Jaelso Albanese Chaves. Iniciaremos com a introdução, apresentando-lhes os temas abordados, que é a educação no período da pandemia, aprendizagem informal, teoria social da aprendizagem, com a contextualização, o conceito da aprendizagem situada, o conceito da participação periférica legítima, PPL, e os exemplos das modalidades extracurriculares, que os exemplos são exemplos de PPL, estágio supervisionado não obrigatório, monitoria e extensão universitária. Após a descoberta da Covid-19, medidas sanitárias foram impostas e o distanciamento foi uma delas. O Ministério da Educação e da Saúde deliberaram a suspensão das aulas presenciais e ofertaram as aulas remotas emergenciais em tempo indeterminado. Essa mudança de forma de ensino nos motivou a observar a ambiência do processo de aprendizagem universitário, onde os acadêmicos saíram das aulas presenciais e passaram para as aulas remotas emergenciais, a qual a falta de convívio acadêmico em atividades práticas nos motivou a esta pesquisa. Abordamos, assim, o processo de aprendizagem informal. O processo de aprendizagem informal, os acadêmicos adquirem o conhecimento através de competências práticas, em harmonia às atividades sociais perante a comunidade universitária e sociedade. Essas atividades proporcionam aptidões e habilidades que evidenciarão o ambiente organizacional ou sua futura área de atuação no mercado. Essas experiências, essa interação com novatos e veteranos faz com que a aprendizagem informal passe para o acadêmico as experiências intencionais, intuitivas, indutivas e reflexivas e motivam o acadêmico a aprender com alguém que tenha mais prática nas atividades no cotidiano. A contextualização foi baseada na teoria social da aprendizagem. O conceito da aprendizagem situada, como o próprio nome já lembra, são processos de interações sociais, de práticas sociais, que o novato aprende na ambiência, na área situada, onde se situa. Essa experiência, o acadêmico, ele adquire através do conhecimento do veterano. E o aprender praticando, os acadêmicos participam de comunidades. E essas comunidades são denominadas como participação periférica legítima. A participação periférica legítima faz com que o acadêmico aprenda através de atividades práticas perante a comunidade que ele esteja inserido. Os exemplos são estágio supervisionado não obrigatório, monitoria e extensão universitária. Conforme ele vai aprendendo, por ele ser iniciante, ele está na zona periférica. Conforme ele vai aprendendo, adquirindo conhecimento através da prática, ele vai saindo da zona periférica e indo para a centralidade. Essa centralidade
vai levá-lo com que ele tenha a participação periférica legítima. Assim, ele sai da fase inicial, vai para a central e torna-se um futuro veterano. Um dos exemplos, como eu já citei, são esses de estágio supervisionário não obrigatório, monitoria e extensão universitária. Essas modalidades extracurriculares fazem com que os acadêmicos participem ativamente das atividades práticas e fomenteiam, assim, o processo de aprendizagem informal universitária. O objetivo geral da pesquisa foi compreender como essa falta de convívio acadêmico em atividades práticas pôde afetar o processo de aprendizagem informal universitária. A metodologia abordada foi, essa pesquisa se classifica como ensaio teórico pela teoria social da aprendizagem. E as pesquisas foram feitas nos bancos de dados de pesquisas SPEL, Google Acadêmico e Cielo. Os resultados adquiridos foram ao se falar da adequação das aulas presenciais para as remotas, foi positiva, não é? Ao considerar as modalidades extracurriculares informais e a sua adequação ao presente momento, observou-se que as mesmas puderam se adaptar, possibilitando desenvolver algumas atividades através do uso de plataformas online. Exemplo, a monitoria. Por outro lado, atividades essenciais formais foram também prejudicadas, pois essas atividades acadêmicas citadas não tiveram a ambiência universitária perante a sociedade, não tiveram essas interações pessoais, e sim foram interações online. Algumas deixaram de ser ofertadas. Sem essa ambiência, o acadêmico não pôde ser inserido nas atividades sociais nesse período de isolamento. Os impactos da pandemia nas modalidades universitárias, um dos impactos foi a aderência, né, a abordagem, a adesão, das aulas home office, ou seja, as aulas remotas, o ensino à distância. Esse foi o principal impacto, porque nem todos usufruíam das notebook e internet com uma velocidade adequada para usufruir das plataformas online. As adaptações feitas para o período de pandemia foram abordadas em plataformas e-learning. As utilizações de artefatos tecnológicos, mensagens de textos, áudios, chamadas de vídeo, lives e reuniões online. Essas adaptações foram simultâneas perante os docentes e os discentes. Eles tiveram que aprender juntos a aprenderem a terem as aulas e as atividades com esse novo método, né? O método à distância, o método online, o método remoto. O ensino remoto emergencial não foi uma solução errônea, muito pelo contrário, foi uma solução de extrema necessidade. Até então, pensava-se que seria apenas 2, 3 meses, e infelizmente já estamos quase 2 anos com esse ensino. Pode-se evidenciar que o processo de aprendizagem compreende um conjunto de experiências adquiridas através das experiências práticas. Essa interação social perante o veterano e o novato, infelizmente, não pode ser feita, né? E por não poder ser feita, esse período de isolamento fez com que os acadêmicos perdessem um pouco desse aprendizado. Porém, ao abordar o assunto isolado, as perdas do aprender na vivência social somente serão sentidas ao longo do tempo. E conclui-se que a teoria social da aprendizagem, não só a teoria ensinada em sala de aula, não basta, e sim a prática também é primordial. E, aproveitando o momento, também convido-lhes às futuras pesquisas que poderão ser aprofundadas
sobre esses temas que abordam a educação e no período da pandemia e o isolamento também. Finalizando a apresentação, volto a mencionar o nome do tema, que é o processo de aprendizagem em tempos de pandemia da Covid-19, um ensaio teórico à luz da teoria social da aprendizagem, e em agradecimento novamente aos autores, graduada Regiane Valejo Maciel e o professor Dr. Carlos Gelson Albanese Chaves. É a Ruth que está na sala, né? Ruth, muito obrigada pela sua apresentação. O trabalho de vocês traz uma discussão bem interessante, juntando as reflexões que essa teoria traz para nós e fazendo a gente olhar o estágio supervisionado de um jeito diferenciado. Isso é bastante importante e a gente precisa fazer isso. Pessoal, está aberto. Eu gostaria que vocês colocassem perguntinhas aqui para a Ruth. E enquanto vocês colocam essas perguntas para a Ruth, eu gostaria, Ruth, que você explicasse para nós, olhando o que você escreveu, né? Eu li o seu texto todo e ouvi aqui a sua apresentação. Olhando o que você escreveu, eu gostaria que você dissesse para nós, na sua percepção, como que a teoria social da aprendizagem ajuda a explicar a aprendizagem nessa migração de convívio, porque parou-se o convívio do ponto de vista prático presencial, mas uma nova forma de convívio foi criada pelo ensino remoto. Então, algum tipo de aprendizagem existiu. Como que a teoria olha, como que ela discute essa migração de aprendizagem, esses níveis por mudanças transformacionais no ambiente de ensino? Você consegue falar para a gente um pouquinho sobre isso? Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu estou em um ambiente aqui que infelizmente não posso tirar máscara, por isso estou Estamos de te ouvindo máscara. Que bom. Também estou um pouco assustada porque aqui em Ponta Porã começou um dilúvio, praticamente uma tempestade. Então, assim, boa tarde a todos. Mil desculpas. O vídeo foi pelo prolongamento do vídeo, me empolguei. Quando eu enviei, eu verifiquei novamente o aviso de 5 minutos, mas infelizmente eu tinha extrapolado. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa e me empolguei. Mil desculpas a todos. Então, professora, o que ocorre é o seguinte: a teoria social da aprendizagem, nós autores, como eu vou explicar? Só um pouquinho, estou nervosa. Nós estamos mais, assim, relacionados na aprendizagem informal, digamos. A aprendizagem informal é aquela que o acadêmico, tendo alguma dúvida em sala de aula, no momento ergue a mão e fala: professor, o senhor poderia me explicar novamente isso? Aí o professor explica essa teoria com exemplos práticos ou simplesmente demonstra a ele. Desculpe a expressão, mão na massa seria, não é? Por exemplo, um exemplo, eu, acadêmica, eu tive muita dificuldade em encontrar obras, em encontrar livros físicos e senti muita falta da biblioteca da unidade de Ponta Porã. Eu sou da UEMS de Ponta Porã. Então, é praticamente isso. Realmente, que a teoria nós aprendemos em sala de aula e aprendemos muito bem. Porém, a vivência com o veterano, eu cito professores, os colegas de sala que já trabalham em escritórios. Eu mesma sou uma acadêmica que eu não conheço o funcionamento do escritório, eu não sei como seria a vivência de fazer a tributação, o RH, a folha de pagamento de alguém. Então, se eu tivesse essa possibilidade de pegar essa teoria e ir ao escritório, ver como se faz na prática, seria já um aprendizado a mais. E, infelizmente, isso nós não tivemos. Então, eu senti muito a falta de um livro físico. Realmente, essa perda fez com que eu entendesse que a teoria social de aprendizagem é aquela que a gente também vai além da sala de aula. E, infelizmente, o isolamento fez com que isso acontecesse. Porém, as plataformas e-learning nos aproximaram
quase que fisicamente. Mas essa levantada de mão e pedir para o professor me explique tal coisa, me demonstre tal coisa, ficou um pouquinho assim, não a desejar, não seria a palavra correta, mas ficou assim, será que eu pergunto, será que eu não pergunto, será que eu vou incomodar essa aula online, será que eu pergunto depois? E o acadêmico pode até não ter perguntado pela falta de tempo, ou pela falta de conexão, ou pela falta até mesmo de vontade, digamos assim, não é? Então, infelizmente, a prática com a teoria, nós sentimos isso nesse momento de isolamento, principalmente nos aprendizados informais, que é aquele famoso aprendizado que a gente encontra o professor no corredor e fala, professor, olha, você poderia me passar mais uma informação? Eu estou correta nisso? Ou naquele colega que a gente conhece que trabalha no escritório e que poderia nos demonstrar, não é? Ou pela experiência também. Eu, quando eu fiz uma visita em um congresso, foi assim, uma coisa inovadora, porque eu conheci um escritório em Curitiba, assim, que tinham coisas assim que eu, em teoria, não conseguia enxergar. Então, isso que eu senti muita falta. Não sei se eu conseguiria explicar, professora, mas mais ou menos isso. Obrigada, Ruth. Então, eu gostei muito de você trazer essa explicação e me dizer o que você sentiu falta. E eu vou aproveitar e dizer o que eu senti falta no texto de vocês. Sim. Essa explicação argumentativa, porque vocês trouxeram um ensaio teórico e ele pede que a gente ouse nisso. Então, eu percebo, ouvindo a tua resposta, que você conhece a experiência pessoal, você tem ela pessoalmente, você conhece a teoria, da teoria que vocês utilizaram, mas falta vocês argumentarem um pouquinho mais nesse texto. Então, eu gostaria de encorajar você a fazer isso que você fez comigo. Discutir no texto como se ele fosse alguém contando, né? Claro, embasado teoricamente, confrontando o que alguns autores têm trazido, né? Trazendo essa reflexão para o leitor de que a gente teve ganhos, a gente teve perdas, a migração desse tipo de aprendizagem e também um esclarecimento diferencial sobre o que a gente está chamando de teoria, de prática e de vivência presencial. Então, o tema que vocês estão abordando, ele é muito relevante. Existem muitas teorias de aprendizagem. Essa teoria que vocês tomam por base é uma teoria já solidificada, e ela tem algumas respostas para essa pergunta que eu te fiz, que você apontou até, mas ela tem outras respostas. Então, eu gostaria de incentivar vocês a aprofundarem essa reflexão, essa discussão reflexiva e contraporem outros autores para fortalecer esse argumento de vocês, tá? Gente, mais alguém aqui participando comigo? Gostaria de ter aqui alguma perguntinha para a Ruth. Vai lá, por favor, Tchélio. Então, gente, eu gostei bastante ali da discussão que a Ruth trouxe agora, e até para apoiar ali a indicação da professora em incentivar a pesquisa também, se a busca for feita nos artigos que tratem da educação à distância propriamente. Eu tenho feito algumas pesquisas nesse âmbito da educação digital, da educação à distância, essas discussões que a gente viveu durante a pandemia, e eu encontrei bastante essa questão que a Ruth apontou, do que o aluno carece, do desafio que foi, até mesmo no sentido da educação à distância, pensando no ensino remoto, que o aluno, por exemplo, que não participa muito dos fóruns, daquela interação virtual, ele acaba deixando de lado, assim, se desanimando um pouco da aula, do aprendizado, ele acaba, assim, não tendo nem aquele contato virtual com o colega, que seja por meio dos fóruns, por exemplo. E na teoria eu encontrei uma constatação disso mesmo. Agora eu não tenho um artigo à mão para poder citar o autor, mas que foi realmente na teoria abordado que a participação e a interação virtual impacta também no interesse do aluno, e que muitos acabam desistindo da disciplina porque sentem falta do social virtual, porque ele não consegue nem conversar com o colega, ou não tem retorno, e acaba perdendo a motivação pela aula. E fazendo uma ligação também com meus estudos que eu tenho, como eu sou aluna da Engenharia e Gestão do Conhecimento, a gente discute muito como o conhecimento é compartilhado,
multiplicado e como isso acontece, que o elemento primordial no conhecimento somos nós, é o fator humano, e que sem a gestão do conhecimento não acontece transformação digital, então nisso tem total relação com a educação, porque o conhecimento é a base da educação, é o principal matéria-prima, digamos assim. Então, se hoje a gente caminha e a gente sabe que a educação digital veio para ficar, veio para crescer e para nos trazer benesses com relação a isso, então não adianta a gente pensar numa educação digital sem pensar no aluno, no fator humano, nas pessoas que envolvem isso, que vão fazer a gestão do conhecimento, que vão compartilhar conhecimento, que vão difundir. E sem isso tudo, o objetivo maior, que é a educação digital, que todos tanto, e acredito eu, que nos salvou, digamos, durante a pandemia e veio para trazer muitas novas perspectivas, a gente tem que pensar no humano, realmente, tem que pensar nessa necessidade que a Ruth apontou, em suprir a socialização, de alguma forma, ela tem que continuar existindo, porque senão fica aquele aprendizado frio, mecânico, sem aquele sentimento que a gente precisa ter do colega, de conversar, de discutir, de fazer o que hoje a gente está fazendo aqui, virtualmente, que a gente consegue, mas está acontecendo por quê? Porque nós estamos aqui, nós estamos conversando, nós estamos discutindo, então sempre o elemento humano vai ser o primordial, né? Obrigada, gente. Muito obrigada, Cheryl. Obrigada, Ruth. Quero parabenizar você, parabenizar os seus coautores e devolver a palavra para a professora Adriana, porque a gente agora encerra esse eixo 3 para iniciar o próximo eixo em seguida. Professora Adriana, por favor, fique à vontade. Ok. Vou pedir, então, para vocês abrirem as câmeras para eu registrar esse momento do eixo 3. Quem puder, claro. A Dani está aí. Gente, tem um nenenzinho ali, olha só. Olha que fofo. Ok. Muito obrigada. Agora eu vou parar essa gravação, então, e já em seguida vamos iniciar com a coordenação do professor Fábio, né, o próximo eixo.